Boa noite, está começando mais um Câmara Entrevista aqui pela TV Câmara. E no programa de hoje a gente conversa com o vereador João Pedro Nunes, que em 2017 assume o cargo de vice-prefeito de Passo Fundo pelo PMDB. Boa noite, seja bem-vindo então à TV Câmara. Boa noite, muito obrigado aos nossos queridos assistentes do Canal 16 e também aos nossos colaboradores aqui da casa. Vereador João Pedro, eu quero iniciar então a nossa entrevista lembrando para quem está em casa, resgatando também um pouco da sua história na política. Como que tudo iniciou? Olha, eu fui candidato em 96 a vereador, né? Fui candidato na reeleição do prefeito Júlio Teixeira. Lá eu fiquei segundo suplente, fiz em torno de 890 votos por aí, né? Fiquei primeiro suplente. Voltando às nossas atividades que sempre trabalhei pela Leão 13 com criança e adolescente. E final de 96, quando na formação do governo do prefeito Júlio Teixeira, recebi o convite para ser secretário da Sencas, né? E com a minha experiência com criança e adolescente, isso também me respaldou muito em projetos importantes na área da criança e do adolescente aqui em Passo Fundo, né? Por outro lado, trabalhei muito com um grupo de jovens na Pastoral da Juventude com meus 14 a 20 anos, né, com a experiência com jovens e adolescentes, né. E com isso eu trouxe uma caminhada, uma história comigo para dentro da secretaria, né. E que nós, a visão que eu tinha e tenho, de que nós temos que sim dar oportunidade aos nossos jovens, né, de atividade desde a questão de qualificação e, por outro lado, também um espaço de trabalho para que ele tenha o seu valor, né, o seu dinheiro e que ele possa começar a dar o exemplo de dar a sua sustentabilidade no sentido de ter o seu dinheiro, comprar a sua roupa, seu tênis, né, comprar aquilo que lhe convém e que possa também ajudar a sua família. Isso também se constrói cidadania, né? E o que o senhor considera mais importante do período em que esteve como secretário, então, de Cidadania e Assistência Social do nosso município? Como secretário da área, na época, nós tínhamos, era uma agulha no palheiro, nós encontrarmos uma técnica, uma assistente social, né? Então, na época, nós tínhamos uma técnica, né? Duas psicólogas e demais colaboradores do município, né, naquela secretaria. E naquela secretaria nós tínhamos junto conosco as creches do município, na época, né? E a partir daquela época nós começamos a qualificar o trabalho de atendimento na área da creche em Passo Fundo, que era de 6 meses a 3 anos e de 3 anos a 6 anos, né? Já começamos um trabalho de qualificação, de formação de recursos humanos para atender bem as nossas crianças nesta faixa etária já naquela época. Por outro lado, criamos vários programas de atendimento à criança e ao adolescente. O programa Aprendiz Cidadão é um dos programas que nós criamos e ganhamos prêmio a nível nacional de atendimento à criança, né, e ao adolescente. Criamos o programa Bombeiro Mirim, o PAC, Casa da Mulher, Casa da Criança. Criamos a equipe de abordagem de criança e também de adulto. Retiramos a população de criança em situação de rua, onde na época era muito forte as crianças estarem pedindo esmola, né, nas sinaleiras, na época era muito forte. Então criamos diferentes programas para atender aquela demanda daquela criança em situação de rua, né? Criamos a equipe de abordagem em parceria com o Conselho Tutelar, Ministério Público, Juizado, e aonde a Secretaria, que era a parte executiva da política pública, nós atenderíamos aquela criança da abordagem e levaríamos junto a seu familiar, e aquela criança que estava com idade para ir nos programas da Secretaria, nós já relocamos aos programas da Secretaria. E, por outro lado, entrava num programa de complementação de renda da época, que nós trabalhávamos com o PIA 2000 do governo do estado, e nós tínhamos a complementação de renda da família, né? Então, portanto, um trabalho importante na área da criança e do adolescente, e também a população adulta de rua. Existia muito adultos aí
na cidade à noite, né? Muitas vezes nos invernos rigorosos e também mesmo no verão. Nós fizemos um diagnóstico com aquelas pessoas, por que elas estavam na rua. Tinha gente na rua há mais de 10, 15, 20 anos. Né? Fizemos um diagnóstico com aquelas pessoas, muitas delas voltaram ao convívio familiar, outras foram para casas de atendimento e acolhida dessas pessoas, porque o ser humano ele tem que ter dignidade, né? Quando a família não consegue dar a dignidade que o seu ser humano merece, o poder público tem que atuar, né? Então a Secretaria atuava muito nesse sentido, na valorização da vida. Por outro lado, na época, junto com a doutora Suzana, ex-primeira-dama, hoje ela é geriatra, já na época já era geriatra, e com a professora Pia, a professora Solange, nós assumimos o DAT nos bairros. Né? Programa importantíssimo, né? Nós iniciamos com 5 grupos, né? E depois nós deixamos o governo com 25 grupos, né, de terceira idade, também não só na zona urbana como na zona rural, e vimos da importância que tem os espaços de lazer, de espaços de exercícios físicos, de artesanato, cultura, canto, música, esses espaços aonde os idosos assumiram de vez esses espaços, né? Então, portanto, vimos de que as filas aonde os idosos frequentavam com frequência dos ambulatórios da época, como nós chamávamos, para buscar o remédio, muitas vezes da depressão, diminuiu essas filas e foram para a área de prevenção, a área de atendimento e valorização da vida, né, dos nossos queridos idosos da cidade. Então, eu tenho um carinho especial às políticas públicas da criança e do adolescente, onde, se nós cuidarmos bem da nossa criança, de nossos jovens, nós teremos uma mulher ou um homem saudável, com princípios e valores e com limites, né? E por outro lado, cuidando daquelas pessoas que construíram a sua história e a história da cidade, que são os idosos, né? E que até hoje eu tenho uma ligação muito forte. Depois fui secretário das Sencas, me elegi vereador e construímos leis que consolidou, através de lei, a política pública municipal do idoso em Passo Fundo, de autoria minha, proposta por mim, e também acompanhada pelo prefeito Luciano, na época que era vereador, éramos colegas junto da casa, né? Então procuramos consolidar os programas, as atividades, mas quando vim para a Câmara, procurei consolidar esses programas, o atendimento dentro da política pública, em parceria com os conselhos existentes, Conselho do Idoso, Conselho dos Direitos da Criança, do Adolescente, sempre fortalecendo a política pública, a rede de atendimento, né? Que compreende promotoria, Ministério Público, Executivo e também as entidades não governamentais que atendem muitos jovens, muitas crianças aqui em Passo Fundo, né? Por exemplo, Leão 13, Socreb e muitas outras envolvidas, tipo a Assembleia, a religião católica também, ao longo dos anos, com compromisso do atendimento à criança e adolescente aqui em Passo Fundo. Então, me sinto muito honrado de participar de uma história tão bonita de uma cidade onde cuida daquelas pessoas que mais precisam, que são as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos idosos, os portadores de necessidades especiais, né? Que a gente também construiu também com eles através do Departamento de Apoio às Pessoas com Necessidades Especiais, construiu também políticas públicas nessa área, né? Então, com isso, construímos o eixo principal, valorizando a vida, né? Cuidando dela e cumprindo um direito fundamental que é do ser humano, que é um direito onde ele tem de que ser cuidado pelo Estado, que muitas vezes a família muitas vezes deixou de lado, né? E também fazendo esta relação família e a pessoa, o ser humano, a criança, o idoso, fazendo esse resgate, essa valorização e fazendo com que a família assumisse de vez aquilo que é seu, que é sua gente.
Vereador, e aqui na Câmara Municipal, então, o senhor está encerrando mais um mandato consecutivo. Qual é o balanço que o senhor faz de todo esse trabalho ao longo dos últimos anos? E certamente deve passar um filme muito importante, muito inspirador na sua cabeça. Sabe que na minha vida toda, a gente sempre sonhou com um mundo diferente, mas diferente no sentido de fraternidade e justiça. Sonhou com uma sociedade mais igualitária, uma sociedade inovadora, uma sociedade que cuidasse daqueles que estavam às margens, né? Eu, como adolescente, quando jovem, lá nos meus 14, 15, 16 anos, aquele tempo os jovens sonhavam muito, tinham utopias, né? E com isso nos levava uma caminhada, de fazer uma caminhada de esperança, né? E por que eu te falo isso antes de dar a resposta? Porque essa caminhada, o sonho, a utopia, me fez entrar na vida pública. Porque eu imaginava e imagino e tenho certeza de que nós, homens públicos, podemos fazer muito mais pela comunidade, né? Com seus impostos pagos, né? Com seus recursos oriundos dos seus diferentes impostos que é cobrado do cidadão, vem para a prefeitura, vem para o estado, vai para a União, né? E todos esses recursos ele devem ser devolvidos em políticas públicas para o cidadão, desde a infraestrutura da cidade, limpeza, recolhimento de lixo, saúde, educação, habitação, assistência social, iluminação pública, espaços públicos. Então, com isso, essa minha caminhada de sonhos utopia que me levou a entrar num partido e que me levou a ser candidato a vereador pela primeira vez e acreditando que é possível o cidadão ou a cidadã num partido político disputando uma eleição para chegar à Câmara de Vereadores, ao Executivo Municipal e sempre fazer o melhor para a sua cidade. Então, este jovem de esperança, de sonhos, ainda chega aos meus 50 anos com muitos sonhos, com muita esperança para a minha cidade, onde eu nasci, onde é uma cidade que é uma cidade acolhedora, que acolhe muita gente que veio de fora, que vieram empreender em Passo Fundo, que hoje tem seus filhos aqui, nascido aqui na cidade e que ajudaram na construção e no fortalecimento de um polo regional como é Passo Fundo, né? Então, a minha vida, a minha caminhada da vida pública, dos 3 mandatos aqui, né, e como secretário do município por 2 vezes, veio de sonhos, né? Veio de sonhos e utopias, né? Para que nós pudéssemos ajudar aqueles jovens, o bairro que mais precisam, aquelas crianças que mais precisam, a família, né, aquela que está em situação de vulnerabilidade social, que nós possamos incluí-las, né? Não só dar o peixe, mas ensiná-la a pescar. Esse ensinar a pescar é ensinar ela a ser cidadã, ela participar da sua própria história, né? Esse é o comprometimento nosso como agentes públicos. Nós não podemos alienar as comunidades, né? Nós temos que fazer com que as comunidades sejam donas do seu próprio destino, né? Esse é o ideal, esse é o objetivo que sempre foi da minha pessoa e também acredito e tenho certeza que é também desta Casa Legislativa. Então, ao longo desses 3 mandatos, então, né, vereador, o senhor apresentou inúmeras demandas aqui na Câmara Municipal, aprovação de vários projetos de lei, certamente seria impossível resgatar todos eles neste programa. A gente quer lembrar, então, de um deles, que foi considerado muito importante, que foi a tarifa social. Então, resgata pra gente, fala um pouquinho sobre a importância desse projeto e o quanto que melhorou a vida de muitas famílias de Passo Fundo. Correto. A tarifa social da água, a água que é o bem maior da humanidade, que todos têm que ter direito e acesso à água nesse sentido, né? Nós trabalhamos muito em parceria com a Corsan, com o ANPAF, ouvindo as comunidades e vendo a maior necessidade que se tinha, quais o perfil de família que precisa deste programa, né? A parte física, socioeconômica da família, da casa, do terreno. Então foi uma lei
muito completa, aonde vem atender as nossas famílias de baixa renda com programas na secretaria ou no governo estadual ou federal. Vou citar um exemplo aqui, a Bolsa Família, ou com programas municipais de complementação de renda também. Entidades como a PAI, Leão 13, SAMI, SEAMES também foram beneficiadas com este projeto aprovado por esta casa, Tarifa Social de Água. E também a própria Corsã, que também veio ao encontro da Corsã, que é uma empresa pública, que também tem o seu compromisso social, né? Então, portanto, é um projeto que está mudando a vida das pessoas, na sua qualidade de vida, no acesso à água, né? E que elas não é um projeto que ele é paternalista, onde ele ganha de graça, não, ele tem um percentual, né? E que ele também tem que cuidar da água, né? Tem uma fiscalização que acompanha isso, não pode ter excessos de gasto, né? Ele também tem que ser um sujeito que cuida da sua própria água que chega em sua casa, por isso que ele também tem o compromisso também de receber, mas também de pagar menos, né? Eu sei que é um projeto importantíssimo da gente, que talvez é um dos projetos que marque a minha passada pela casa aqui, né? Um dos projetos também importantes é a Política Municipal do Idoso, que assegurou os programas de assistência social, de cultura e lazer, de saúde para o idoso em Passo Fundo, especificamente o DAT, né? Que tenho certeza que nós, estando no Executivo, nós vamos continuar dando prioridade ao atendimento aos grupos de terceira idade aqui em Passo Fundo. O DAT pode ter certeza disso, as suas diretorias, os seus grupos podem ter certeza disso, de que nós iremos trabalhar cada vez mais com estreitamentos de relação com estes grupos para nós fazermos com que os nossos idosos da nossa cidade tenham cada vez mais qualidade de vida a partir dos seus encontros, a partir dos seus exercícios físicos, né? Projeto importante também foi o plano de arborização da cidade, né? O município que fizer os seus loteamentos públicos, o privado que fizer as suas construções, ele já está por dentro, já ele tem que levar uma orientação, uma autorização para plantar uma árvore na frente do seu prédio, da sua casa, ou plantar várias árvores no seu loteamento, né? Isso olhando a questão do meio ambiente de nossa cidade, a questão de poluição, a questão do ar. Tu tendo sombra, tu usa muito menos o ar condicionado. Hoje, por exemplo, nós estamos no verão, né? Se eu deixo o meu carro numa sombra, eu ligo menos o meu ar condicionado, então tenho menos poluição, né? Então esse projeto de lei aprovado, o plano de arborização da cidade, é muito importante, é amplo, tenho certeza que logo começará a dar resultados para a cidade de Passo Fundo, né? Um projeto de lei meu também cria a Semana do Meio Ambiente, até parece um projeto pequeno, mas não é, que baliza toda a programação do meio ambiente na cidade, e o meio ambiente não é só meu, e nem teu, e do prefeito e dos secretários, o meio ambiente é dos passofundenses, é da estrutura da cidade, todos nós somos corresponsáveis por isso, né? Portanto, temos que plantar árvores, temos que cuidar dos nossos nascentes, temos que cuidar do rio Passo Fundo, né? Temos que reciclar bem o lixo, questão dos agrotóxicos, temos que saber onde colocar os pneus dos nossos automóveis, né? Mas isso tudo é um processo integrado entre o poder público e a sociedade civil organizada, através dos conselhos municipais, mas um trabalho educativo junto às escolas a nível estadual, federal e também municipal e particulares, na questão de uma mudança de cultura, né? De que o meio ambiente é de todos, né? Vereador João Pedro, eu peço licença então para a gente fazer um rápido intervalo, mas em seguida nós estamos de volta com o programa Câmara Entrevista, que hoje recebe então o vereador João Pedro Nunes e também futuro vice-prefeito de Passo Fundo.
estamos de volta com o programa Câmara Entrevista, que nesta noite recebe o vereador João Pedro Nunes, do PMDB e vice-prefeito eleito de Passo Fundo. Vereador, então, no bloco anterior o senhor estava falando, a respeito do carinho que tem, principalmente com a questão dos adolescentes, das crianças e dos idosos. Inclusive, na Câmara Municipal, o senhor apresentou uma indicação ao Executivo sugerindo a construção de uma creche para o idoso. Como que está, então, a discussão em torno desse projeto e justamente agora que o senhor está indo, então, para o Poder Executivo? Olha, esta é uma indicação que fiz ao Executivo Municipal este ano, é porque nós possamos pensar um pouco Passo Fundo, que temos mais de 25 mil idosos com mais de 60 anos na cidade. A creche do idoso não é para atender muitos idosos, é aquele idoso que não consegue ficar em casa sozinho, que o seu filho, a sua nora, o seu genro vão trabalhar e que ele não precisa ficar sozinho durante o dia todo e que ele tenha essa oportunidade de ficar nesse espaço onde tem um acompanhamento à sua saúde, tenha um espaço para fazer seu exercício, mas é uma sugestão de um programa. O DAT é um programa maior, o DAT é um programa que tem em todos os bairros que ele cada vez mais se fortalece com o nosso apoio. E esse é um dos programas para dar sustentação também e ajudar os nossos idosos, aqueles que não conseguem nem participar do grupo, e de que também o seu filho não tenha onde que ele possa deixar e que ele tem um pequeno problema de saúde. Então, vamos a partir do ano que vem, vamos tratar isso com as áreas afins, para que nós vamos ver a real possibilidade de concretizar esse projeto. Vereador, e esse está sendo um ano muito importante, para a comunidade da Vila Luísa, que há muito tempo vem lutando, então, pela construção de uma creche, demanda que foi uma das suas batalhas também aqui na Câmara Municipal. Então, fala um pouquinho, então, sobre esse momento para quem está nos assistindo. Olha, eu moro na Vila Luísa, nasci ali na Vila Luísa, então a gente conhece muito bem aquela região da cidade e que tem um carinho especial a toda a cidade, mas também tem um carinho especial onde eu moro. Todos os moradores ali, nosso carinho, nosso abraço a todos. Juntamente com a Associação de Moradores, a própria direção da igreja ali na comunidade, a liderança da comunidade, tinha aquele espaço de área, mas era um espaço privado. Então, trabalhamos muito, iniciamos com um processo administrativo pedindo a desapropriação da área e a decretação de utilidade pública pelo prefeito da época. E com isso fizemos um trabalho grande, levou em torno de 1 ano e meio a 2 anos, e que o prefeito na época desapropriou a área, comprou a área, aí a área tornou-se do município. Mas nós, juntamente com a associação e com os moradores, com um projeto visionário, nós tendo a área, posteriormente nós vamos avaliar o que fazer com a área e que tipo de equipamento possa vir para cá e atender a comunidade. E nessa caminhada, tivemos o primeiro mandato do prefeito Luciano, esteve visitando a comunidade numa audiência com a Associação de Moradores, e como é peculiar do prefeito, o prefeito visita muitos bairros, o prefeito Luciano visita muitos bairros para ver as suas necessidades. E lá na época, já no seu primeiro ano de governo, nós acertamos com a comunidade essa escola de educação infantil. Não sabíamos como ia ser construída no início, mas depois, a partir de que foi se andando o tempo, veio a questão da troca de um pedaço de rua aqui na Petrópolis, com o Zafari. Foi uma negociação que nunca houve no município por parte do Executivo, então está de parabéns o prefeito Luciano e sua equipe. Houve essa negociação com uma empresa privada, que é o Zafari, e lá se começou a construção daquela belíssima escola, onde a comunidade está enamorada, está apaixonada pela sua estrutura, está ansiosa de que logo que possa colocar seus filhos, seus netos naquela escola que vai atender mais de 450 crianças. Uma escola linda, uma escola modelo, que temos energia solar, acessibilidade, elevador, rampa, temos até um pequeno anfiteatro para atender as reuniões das mães, as pessoas que vão lá que possam se encontrar num ambiente sadio, agradável. Então, para nós é um orgulho muito grande que ficará marcado também
na história da caminhada da Associação de Moradores, das associações, das lideranças comunitárias e também a minha caminhada em conseguir fazer essa aproximação do poder constituído, né? E uma decisão forte do prefeito Luciano, né? De fazer essa ponte e de construir um tamanho instrumento de transformação da comunidade, da sociedade, que é construir uma escola na vida da comunidade, né? Então estamos muito felizes, né? Só temos que agradecer a empresa, o prefeito municipal, o prefeito Luciano, né? As suas lideranças, a própria empresa que está construindo a bolsa, né? A escola está linda, para toda a comunidade assistir e ver, né? Tenho certeza que lá adentrarão muitas crianças, muitos pais. Tenho certeza que muitos cidadãos, crianças que sairão de lá com conhecimento importante junto ao professor e à direção daquela escola. Vereador, falando então agora da sua parceria com o prefeito Luciano Azevedo. Essa parceria é muito antiga, né? Inclusive em 2004 vocês já concorreram juntos ao cargo de prefeito e vice. Isso, nós fomos colegas vereadores aqui 2001 a 2004. Depois eu e o prefeito Luciano concorremos à prefeitura, eu como candidato a vice dele. Luciano e João Pedro, 2004, uma belíssima dupla, né? Chegamos aí a um bom número de votos, mas não que nós conseguimos nos eleger, mas faltou 1%, né? Mas tenho certeza que nesta caminhada toda que a gente faz na vida, tu busca grandes amizades, constrói grandes experiências de vida, tu amadurece. Então Deus nos reservou o ano 2016, 12 anos depois, para sermos candidatos a prefeito e vice de novo de nossa cidade e que nos elegemos de uma forma histórica em nossa cidade. Só temos agradecer à comunidade de Passo Fundo, a nossa gratidão, o nosso carinho, as crianças que nos recebem tão bem, as comunidades, as casas que nos reunimos por várias vezes com os candidatos a vereadores, centros comunitários, né, enfim, em garagens, que nos receberam tão bem para ouvir as propostas, dar sugestões e fazer uma caminhada democrática, como foi a campanha política muito bonita aqui na cidade de Passo Fundo. Uma campanha propositiva, uma campanha que diz respeito à cidade, uma campanha séria, né? E, vereador João Pedro, o quanto a sua experiência, então, adquirida ao longo dos últimos anos aqui na Câmara Municipal, pode ajudar, então, no seu trabalho no Poder Executivo como vice-prefeito de Passo Fundo? Olha, essa caminhada de mais de 20 anos me fortalece, né, me credencia, né, tanto é que a comunidade nos elegeu vice-prefeito, mas estamos aqui com muita humildade, mas também com muito conhecimento, aonde sempre queremos estar junto da comunidade, junto das pessoas, ouvindo sugestões, ideias das instituições organizadas também da cidade de Passo Fundo e sempre buscando o melhor caminho para a cidade, fazendo uma gestão com metas, indicadores, fazendo uma gestão coletiva em busca de resultados para a população de Passo Fundo, o seu desenvolvimento econômico, social e sustentável. Então, portanto, somos prefeito e vice, não sabemos tudo, né? Mas vamos em busca, temos vontade, temos coragem, temos amor à nossa cidade e queremos sim continuar fazendo o melhor por esta cidade que é Passo Fundo, uma cidade pujante, uma cidade que todos os dias cresce um pouco. A maioria dos municípios gaúchos estão passando, né, por uma crise financeira muito grande e justamente por isso o prefeito Luciano Azevedo está propondo uma mini-reforma administrativa, organizando, né, a estrutura então do Poder Executivo. Uma das ideias então é juntar as coordenadorias e colocar sob sua responsabilidade na vice-prefeitura. Acho que uma proposta do prefeito Luciano para que nós possamos aí ajustando a administração pública, né, aonde fique na minha pasta, no acompanhamento com as coordenadorias, né? Tenho certeza de que nós iremos fazer um trabalho grande em parceria com as coordenadorias e sempre construindo o melhor para as diferentes coordenadorias, mas o melhor para todos, que é para a cidade, né? Então, portanto, esta questão da reforma administrativa é importante porque você faz os reajustes, né,
para que nós possamos atender cada vez melhor os passofundenses. Então, para encerrar nossa entrevista de hoje, vereador João Pedro, o que a população pode esperar do senhor, então, como vice-prefeito do nosso município? A população de Passo Fundo pode esperar e pode, já dei o exemplo ao longo de minha vida, muito trabalho, muita dedicação à minha comunidade, mas também com muitos resultados, né? Nós queremos ver com que a nossa cidade continue caminhando, tornando cada vez mais forte na sua liderança como polo regional, mas também cuidando de nossa gente, cuidando de nossas empresas, nossas escolas, nossas instituições, estando lado a lado, construindo, qualificando e fazendo com que Passo Fundo seja uma cidade de oportunidades. Vereador, muito obrigada mais uma vez pela sua participação, parabéns mais uma vez pela eleição e também sucesso neste novo desafio. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam nesses 3 mandatos, a equipe maravilhosa da TV Câmara, os nossos colaboradores da casa, a nossa imprensa, que sempre divulgou nossos trabalhos, queridos colegas vereadores das 3 legislaturas que passamos, aprendi muito com cada um dos senhores, né? E que isso nos faz crescer coletivamente, e esse crescimento ele traz resultados bons para Passo Fundo. Então, muito obrigado pelo convívio que eu estive até este final de ano aqui como no Poder Legislativo, mas estamos no Poder Executivo logo adiante e queremos continuar com os poderes em harmonia, as instituições elas respeitosas umas com as outras, mas construindo aquilo que é de objetivo próprio, que é construindo uma caminhada coletiva e um fortalecimento da nossa cidade. Ok. E você que está em casa, a gente também agradece a companhia. Uma boa noite e até a nossa próxima edição.